mas eu acho que dá para a gente fazer. É, mudou um pouco, então, a nossa ideia, né? A gente está falando mais sobre nós mesmos, o que isso tudo tem a ver conosco, né? Então, acho que, sendo assim, a gente consegue conversar bem com os dados que a gente já tem até agora, né? Com os dados principais aqui. Amém? Então, vamos lá. Sim. Nós estamos estudando falando um bate-papo sobre a história da igreja, né? E o que isso, como chegou até nós, né? Os desvios, aquilo que era desde o início e deveria continuar e não continuou, aquilo que não existia e que foi enxertado na palavra e, portanto, veio de fora, não tem a ver com o cristianismo original, e nós muitas vezes achamos que tem. Então, tudo isso é muito importante. Eu creio que nós estamos numa oportunidade muito grande de aperfeiçoarmos as nossas convicções, né? Não na nossa tradição, no que a gente sempre achou, mas em cima da palavra de Deus, que é isso que eu busco sempre. Porque como nós temos o nosso conhecimento limitado, nós humanos, né? Por mais inteligente ou capaz que a pessoa seja, ela tem um entendimento limitado. E sempre que isso acontece, e sempre que a gente depara com isso, o inimigo ele tende a nos enganar, né? Fazer um engodo e engano. E isso é. Então a gente tem que estar sempre é, revendo conceitos. Amém? Então nós estamos. Eu vou colocar aqui a nossa telinha inicial. Né? Esse aqui é o nossa capinha, né? Que nós usamos. Amém? Então o que nós vimos? Nós começamos a ver movimentos que entraram dentro do cristianismo, que não eram no início, mas que vieram a ser, né? Então eles entraram dentro do cristianismo de forma, vamos dizer ali, sorrateira, por vários interesses, e quando a igreja se apercebeu de tudo, já havia então esse contexto. Nós falamos sobre os principais, como a gente enfatizou, a gente não vai fazer estudos profundos, né, de tudo que a história sabe, a arqueologia sabe dos tempos bíblicos. Interessa-nos aquilo que reflete na nossa vida e refletiu, e ainda porventura reflete ainda hoje, né, nos nossos pensamentos. Então nós possivelmente vamos descobrir pensamentos que nós temos, que nós achamos que vêm do cristianismo, mas não vem. Tem outra origem, né? E isso é super assim perigoso para nós, né? Que queremos seguir a Jesus, unicamente seguir a Jesus, e é uma arma que o inimigo gosta muito. Por ele ser o pai da mentira, o enganador, ele gosta de nos confundir, né? Amém? Então, coisas que parecem. O mais perigoso que eu costumo dizer não é o inimigo, né? O diabo chifrudo, vermelho, né? Soltando fogo pelas ventas. Isso daí você vai fugir claramente disso. É fácil você identificá-lo. Mas ele vem, a Bíblia diz, como um anjo de luz. E aí ele engana muitos, né? Ele vem como se ele fosse enviado de Deus, enviado do Pai. E isso é o que nos engana. Amém? Então vamos lá. Na prática, vamos falar do gnosticismo mais um pouco. O gnosticismo, né, que era o gnosis, né, vem do termo grego aí que quer dizer conhecimento, né? Ele se baseia numa doutrina que achava que o conhecimento levava a pessoa à salvação, né? Porém, a salvação para eles não é a salvação que nós pensamos hoje, né? Que um cristão, vamos dizer, ortodoxo pensa hoje, um cristão tradicional pensa hoje. O que nós pensamos? Nós vamos ser salvos do inferno, do maligno, das mãos do inimigo, e vamos ascender ao céu pelo sangue de Cristo, né? Que nos preparou o lugar, etc. Não, para eles, então, a salvação era da matéria, né? Então, a matéria, como a gente falou, é ruim, o corpo é do mal, e a própria criação da matéria, do mundo físico, não foi o Deus verdadeiro, né? O Deus do Novo Testamento que criou. Foi um Deus, uma emanação divina diferente, um Deus, assim, de segundo escalão,
um falso Deus, né? O demiurgo, né? O Deus ali da matéria que criou esse mundo físico que nós vivemos. E a salvação para eles é você escapar desse mundo físico, né? Escapar da matéria, ou seja, você se tornar um ser totalmente espiritual. Então, para eles, eles eram o termo técnico chama docetismo, né? Eles eram docéticos. O que é um docético? Eles acreditavam que Jesus não era um homem, amém? Era uma emanação divina, era um espírito, né? Aqui na forma de homem, mas não era homem, não era encarnado, né? Por isso que depois que a gente vai ver um dos grandes representantes do gnosticismo, que é o Marcion, né? O Marcion ele vai falar então que o como é que se diz? O Jesus então ele vai falar que Jesus então veio não veio em carne, né? Perdão, perdi o raciocínio aqui, mas aqui na sequência nós vamos falar de Marcion e eu já recupero aqui o que eu ia falar. Tinha a ver com docetismo aí. Mas enfim, então eles acreditavam que Jesus não era encarnado, amém? Não era encarnado, então ele era um homem, uma manifestação espiritual. E qual que era a salvação que Jesus poderia nos dar? É nos livrar da matéria, amém? Você vê como, né, um pouquinho de mudança muda todo o sentido. Jesus já não é mais um Deus que nos livra do mal, do maligno, daqueles que transgrediram a Deus. Não, ele já está livrando a gente de um Deus do Antigo Testamento, que criou a matéria e que nos prendeu dentro da matéria. Amém? Então, a característica essa é o docetismo, né? Acreditar que Jesus não é homem, não encarnou. E se você, né, uma implicação para a nossa fé, se você acreditar que Jesus não encarnou, você tira toda vamos dizer, a autoridade de Jesus como Salvador. Amém? Depois a gente pode conversar mais sobre isso durante os nossos estudos, nós vamos falando, mas a base da salvação de Jesus é que ele veio como homem, né? Perfeitamente homem, encarnado, e ele venceu o pecado como homem. Aí ele pode salvar o homem porque ele veio como homem e não cedeu ao pecado. Amém? Então ele recebendo a culpa pelos pecados na cruz, ele tem autoridade então sobre todo o pecador. E ele pode, então, como ele não cedeu ao pecado, ele venceu o pecado. Então ele pode doar o perdão, né? Ele pode livrar o homem do efeito do pecado. Amém? Então, se você não acredita que Jesus veio em carne, como que Jesus então salvou o homem? Jesus não salvou o homem do pecado. Amém? Então, só uma implicação para a gente entendendo como essas heresias vão modificando a nossa fé e desfazendo a obra de Deus. Então, se você acredita numa heresia, né? Heresia é o, é o contrário, né? É uma doutrina que vai contra a verdade, você está anulando a verdade. Amém? Então, outra coisa que a gente pode notar no gnosticismo é uma coisa que atrai os homens até hoje. Eles tinham níveis de crescimento lá, que eram, assim, muito desafiador para aqueles que seguiam, né? Então, eles tinham 365 níveis de conhecimento, que eram chamados eons, né? E os eons, cada nível desse tinha um senhor. Então você começava no nível 1, né? E até você ter um conhecimento, e o conhecimento normalmente estava numa palavra, né? Você conhecia ali uma palavra que dava acesso a você passar daquele nível, né? E você ia então para o próximo nível. Isso lembra muito quem joga videogame aí, né? Oi? É isso que o pessoal mais espírita dizem que eles vão evoluindo, não é isso? Também. Então Vão indo. nós vamos ligar eles a algumas heresias que a gente tem hoje, né? E o espiritismo é uma delas, É, tá? Nós vamos falar de algumas características que parecem com o espiritismo, né?
que veio Não. também do gnosticismo, né? Inclusive o fato dele se dizer científico, né? Era uma ciência, vamos É, dizer assim, né? Hoje nós temos aham. aí a ciência cristã, né? É o espiritismo que chama ciência cristã, não sei se você já ouviu falar. Se você pôr ali no Google, ciência cristã, você vai ver que é uma religião, né, de base espírita, que eles, assim, eles advogam que eles têm um cristianismo ali, vamos dizer, totalmente científico, né? Então eles querem provar cientificamente as suas crenças. É a mesma coisa, então, o gnosticismo. Eles tinham vários níveis de conhecimento, eles se julgavam intelectuais, científicos, né? E hoje você vê o que aprisiona muitos, principalmente jovens, né? Claro que tem muito marmanjo aí preso nos videogames também, né? Mas hoje você vê muitos jovens naqueles jogos de RPG. Já ouviu falar? Que você vai passando de níveis, né? Que tem o chefão, né? Isso vem basicamente do gnosticismo, tá? Então, o gnosticismo, eles tinham 365 níveis que você ia passando conforme você ia tendo conhecimento, né? Outra coisa que se assimila hoje em dia são essas religiões de mistério aí, né? Secretas, como maçonaria, né? Que tem os níveis, né? A maçonaria tem 33 graus, não é isso? Então você vai, dependendo ali dos seus estudos, da sua, é, vamos dizer, dedicação e sua capacidade, você vai Quer falar, atingindo os graus. Não. ainda vê. E esses, por exemplo, esses 375 níveis de conhecimento deles é conhecimento de quê? Não é só da Bíblia, né? Não, não, não. Então, É conhecer que totalmente, tipo de conhecimento eles acham que a ah, pessoa evolui? totalmente místico, Marta. Ah, Um que eu conheço que eu posso não falar tem nada assim, a ver com a palavra de Deus, né? não, não. Um que Esse que é assim, duro. eu já, assim, há muito tempo a gente conhece, que a gente debateu bastante, é sobre a questão do nome de Jesus. Né? Então eles achavam, perdão, o nome de Deus. Eles achavam que o nome de Deus era uma chave, né? Porque a pronúncia correta do nome de Deus, ela se perdeu no meio dos judeus, né? Por causa do mandamento que fala não pronunciar o nome de Deus em vão. Eles não diziam o nome de Não Deus. falavam, Eles não falavam sem, falavam. por exemplo, sem as vogais, né? Eles abreviavam, citavam nome de Deus, vamos dizer assim, não completo, para poder não pecar, Pecar. não pecar, né? Tá Então certo. isso, eles achavam que se eles entendessem, conhecessem o nome de Deus, né? Perfeito. Então aquilo ali faria com que eles alcançassem os níveis maiores, né? E cura, etc. Eles achavam que o nome de Deus podia curar as pessoas, por exemplo, né? Então, eles estavam ali no exorcismo, numa cura. Se eles conseguissem a sabedoria, né, o conhecimento do nome de Deus, aquilo ia mudar o resultado ali da sua atividade ali, né, espiritual. Então, é, existia muita coisa principalmente a filosofia grega, né? Que não veio muito da cultura hebraica, veio bastante da cultura grega, né? E misturou, entendeu? O aspecto que interessa para nós, mas tem muitas, assim, nuances, né? A gente poderia falar de cristianismo, aliás, de gnosticismo a aula inteira. Tem muita informação, assim, né? Muita coisa a gente não sabe também, mas tem muita informação. Por exemplo, eles que faziam aqueles evangelhos falsos, né? Pseudoepígrafos, né? Que a gente chama, né? Que tinha o nome de pessoas famosas do cristianismo, da igreja, né? Da fé, pessoas famosas da fé, do Antigo Testamento, do Novo, mas não eram verdadeiramente escritos por aquelas pessoas. Então, tinha o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé, né? Que a gente falou, né? Da cura que ele ressuscitava passarinho. Você vê que tudo tira do centro do que ensina a Bíblia, né? Jesus não veio para ressuscitar passarinho, né? Jesus veio para ressuscitar homens.
O trabalho de Jesus foi para aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Para esses que Jesus desceu, né? Então eles vão misturando, porque é bonito, é politicamente correto, é legal você falar assim, a natureza, nós temos que amar a natureza, nós temos que amar os animais, tudo isso é verdade, porém, a ideia de Deus é muito clara, não mistura essas coisas, amém? O Deus tem um compromisso de salvação com o homem, né? É a raça específica do homem, que ele é diferente de todos os outros animais. Por isso, lá no Jardim do Éden, Deus fala, né? Domine sobre todos os animais da terra, né? Sobre todas as aves do campo. Deu essa autoridade ao homem, né? E o homem depois, é claro, com o pecado, ele transferiu essa autoridade para o inimigo, né? Isso é outra coisa aí que a gente vê na história da humanidade. Então, vamos lá. Então, eles tinham lá, né, Evangelho de Maria, Maria Madalena, Evangelho de Maria, Mãe de Deus, né, Mãe de Jesus, né, e eles tinham várias aí, você vê que eles não eram, isso daí demonstra que eles não tinham um apego, né, à, à doutrina, vamos dizer, história judaica, né, a tradição judaica, porque uma mulher jamais escreveria um evangelho, né, na tradição judaica, né? Mas como ele era ali a ideia era grega, né? Entendeu? Então eles faziam vários escritos, punha nome de qualquer pessoa e iam ali influenciando. Então eles foram muito perigosos. Hoje, o gnosticismo não morreu. Tá? Isso que a gente precisa, isso que importa para nós, né? O que acontece? Essa filosofia, essa ideia não morreu. Então hoje ela está, como a Marta falou, no espiritismo, né? Muitas coisas do espiritismo tem o gnosticismo. A gente tem a nova era. Nova era basicamente é muito semelhante o sincretismo que a nova era faz de tudo, né? Ela vai pegando ideia de tudo quanto é canto e vai pegando para ela. Isso daí os gnósticos faziam. Tanto é que antes do cristianismo tinha o gnosticismo, né? Eles entraram dentro do cristianismo, sendo super perigosos para a igreja, quase acabaram com a ortodoxia, né? Com a palavra verdadeira. Eles quase confundiram realmente a doutrina de Cristo. E graças aos pais da igreja, aos homens que aí lutavam pela igreja, né, pela verdade, que combateram essa heresia, eles foram expulsos da igreja. Hoje você não tem dentro da igreja, né, pelo menos da igreja ortodoxa que a gente, né, das mais conhecidas, o gnosticismo. Mas tem aí variações, ainda existem, né? Por exemplo, aí você tem lá os atores aí, os estrelas de Hollywood, tiveram aí e tem ainda, né? Uma religião nova que chama Cientologia. Já ouviu falar? Cientologia, né? Tom Cruise, etc, né? Gnosticismo. Hum, Gnosticismo, tá? Abraça essas ideias. Logosofia, né? Logosofia. Então tem várias coisas aí que a gente poderia ligar por causa das ideias, da forma como eles pensam. Então tudo que é nova era, a nova era é tudo, né? Você não consegue falar nova era é isso. Você não consegue pôr nova era num pacote, né? Porque ela vai mudando, ela vai aceitando outras coisas, ela vai, né? Desenvolvendo ali material como se aquilo sempre existisse na ideia deles, mas não, eles vão pegando informação de outras vertentes e vão juntando tudo. E isso, irmãos, é o problema que a gente quer trazer aqui é o seguinte: isso acontece hoje, no maior descuido, né, ao menor descuido, isso acontece dentro das nossas igrejas. Amém? Então, não só no protestantismo, nos crentes, né, nos reformados, mas também na católica, no espiritismo. Isso vai juntando ideias, né? Então tem variações que elas se tornam heréticas, né? Por exemplo, por que o espiritismo não é considerado uma igreja, né, verdadeira, né? Porque eles pegam lá de pseudo-epígrafos, de ideias fora do cristianismo, filosofias fora do cristianismo. Eles pegam, por exemplo, a ideia
da reencarnação, ok? Então, reencarnação é frontalmente contrária à Bíblia, né? Nós temos aí o versículo chave nisso tudo, que é Hebreus 9:27, né? Que diz assim: ao homem é dado o direito de viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Então não há na Bíblia espaço para uma discussão. A Bíblia diz: ao homem é dado o direito de viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não há várias vidas, né? Então Tá Jesus falado fala aqui. sobre o julgamento, É, tudo isso envolve a questão de uma vida só, uma chance só. Pois não? tá falado. Então, sempre, o tempo todo, o inimigo traz ilusão para Tá, evangelho puro, tá sem cortando. os esses, né? Porque é tão grande, principalmente nesse negócio da reencarnação, né? Eles falam que Jesus também. Ah, tá cortando? Eles falam. Tá melhor? Tá, tenta não Melhorou? mexer no aparelho, é. Tá. Eles falam assim também, Jesus também encarnou, não sei o quê. Não, Jesus não encarnou, ele ressuscitou. Então, é uma mistura tão grande de muitos conhecimentos que tira a pessoa do coisa que é tão simples de Jesus, muita confusão. É, Por isso que a gente tem que focar só nas coisas que Jesus mesmo falou, que é tão simples de entender, né? E esse pessoal, eles catam tanta coisa, mistura tanta coisa, que é tão, assim, terrível, que eles te explicam, até mesmo através da Bíblia, que eles estão certos. Então, é uma coisa tão diabólica que quer tirar a mente da gente, da coisa tão simples que Jesus fez. é. Veio, perdoou os pecados, morreu para nos salvar, ponto final. Então, eles põem esse tipo de coisa. Então, é muito terrível. Eu conheço muita gente muita gente que foi enganada com essas coisas, porque isso confunde muito a cabeça, né? É. Das pessoas. Então, é um ensinamento errado mesmo. Bom, só isso que eu ia dizer, que é da confusão mesmo, Amém. né? Amém. Sim, então, irmãos, assim, é claro, quando a gente tem a graça do Espírito Santo, da gente conseguir a informação, parece que às vezes nós não damos valor a um pequeno estudo bíblico, como a gente faz, né, sem pretensão, estudo simples. A gente não dá, às vezes, valor à verdade, mas a ausência da verdade, a ausência da informação, é tudo que o inimigo precisa. Facilmente ele nos confunde. Então, não é simples. Muita gente, você vê que pessoas inteligentíssimas, pessoas assim, muito capazes, estão pregando coisas fora da palavra. Igrejas e instituições enormes, elas se fundamentam em desvios da palavra, em é, coisas colocadas na ordem errada. Amém? Às vezes tem coisa que não é errado, mas a ênfase daquela coisa, ela não é bíblica. Amém? Por exemplo, eu vou citar uma coisa exemplificando o que eu quis dizer. É, por exemplo, o sábado, né, como tem para os judeus, amém? Para os judeus existe o, os 10 mandamentos, ele foi dado no Antigo Testamento para os judeus, amém? Jesus, ele reinterpreta o Novo Testamento, aliás, os mandamentos, ok? Mandamentos. Jesus reinterpreta, mas muitos não reinterpretaram, muitos não entenderam a explicação de Jesus, a continuação da história, o desdobramento do tratamento de Deus para com a humanidade, e então eles ficam, por exemplo, em adotar o sábado, né? Então ele põe, como a gente viu lá estudando Romanos, lembra? Alguns guardam os dias, uns santificam os dias, outros acham que todos os dias são iguais. E Paulo chama, né, assim, não pejorativamente, mas ele chama de fracos na fé aqueles que guardam os dias, né? Aqueles que eles chamam de débeis, né? Ele chama de débil lá Mas, enfim, No Romanos. quer dizer que existe uma inversão
você está colocando como prioridade alguma coisa que Deus não colocou como prioridade. Não é doutrina, não é condição para a salvação, não é ponto para que haja discussão. Paulo fala para nós fugirmos das discussões vãs, das conversas vãs, conversas que não têm proveito, né? Que não trazem nenhum proveito para nós. Pelo contrário, traz dissensão, traz discussão, briga, confusão. Paulo é muito claro em dizer isso, né? Foge dessas conversas. Então, assim, mas existem doutrinas que elas ensinam e elas se baseiam no sábado. Se baseiam no sábado. E elas querem dizer, então, que todas as outras pessoas que não guardam o sábado vão para o inferno. E elas pregam isso e elas apavoram o povo de Deus dia e noite para que as pessoas saiam do domingo e vão para o sábado, porque senão elas vão para o inferno. Nós não encontramos isso na Bíblia, irmãos. Nós não encontramos essa doutrina. Mas são pessoas que estudam, são doutores de teologia, mestres de teologia, filósofos. Tem um arqueólogo famoso aí no Brasil fazendo sucesso. É até uma pessoa legal, parece que é uma pessoa assim, inteligente, boa de conversa, ele aceita conversar com todo mundo, mas ele é um dos pilares dessa doutrina que preconiza o sábado como uma atitude, uma necessidade para a salvação. Amém? Então o inimigo, não vamos nos enganar, o inimigo ele é muito astuto, né? Dependendo da nossa tendência, da nossa guarda baixa, ele vai nos golpear de forma ali, às vezes mortal, né? A gente não se levanta mais de um erro de mente, né? De um engano desse. Amém? Então, irmãos, nós temos a gente tá rendendo o assunto. Eu queria acabar essa parte aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Sei lá, né? Deus tem seu propósito em tudo. Irmãos, o gnosticismo então se trata disso. Amém? Então, tudo isso que envolve e que ainda hoje envolve, às vezes permeia aqui, tá do nosso lado, tentando aqui, né, nos convencer de alguma coisa que não é Bíblia. Amém? Nós falamos, vamos tentar terminar pelo menos aqui as heresias de dentro da igreja, para a gente continuar assuntos que vão influenciar a gente também, porque são muitos. Nós falamos de Marcion, né, que era uma pessoa que saiu também, influência gnóstica, né, tudo, mas ele foi além, né, o pai dele era um bispo de Sinop. Entenda o seguinte, a maioria desses pessoal que perturbava a ideia dos crentes, né, dos cristãos, que vinham com heresia, a maioria saiu de dentro da igreja, né? A maioria, esse aqui, o pai era bispo, né? Então a maioria era ali, eles entenderam alguma coisa errada, por uma razão ou outra, eles não entenderam Deus. Às vezes, irmãos, a gente não entende Deus, né? Outro dia, acho que foi a Adelaide, né, que levantou uma questão que o nosso coração não entende muito mesmo, né? Por que Deus permitiu tanta coisa e permite? Por que a gente vê tanto absurdo, né, aqui na nossa humanidade? E isso não é uma coisa que a gente pode dizer, não, eu vou te explicar, tranquilo, você vai entender. Não. Muitas vezes a gente vê do nosso lado situações que nos perturbam, né? Desigualdades, pessoas sofrendo, fome, desgraça, quando o mundo tem tanta riqueza, né? Ninguém precisava passar por isso, mas acontece. Então, pessoas às vezes vendo isso e refletindo sobre isso, não aceitaram a vontade de Deus. Não é possível que Deus está no controle. Não é possível que o Deus que fez guerra lá no Antigo Testamento mandou o povo lutar, mandou o povo acabar com os filisteus, acabar com os moabitas, acabar. Não é possível que esse Deus seja o mesmo Deus de amor que Jesus fala. As pessoas não entendem isso. Amém? Que Deus é complexo. Que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Que vai chegar um dia que Deus vai dizer, olha, tudo aquilo que eu falei para vocês é verdade.
Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Deus não pode mentir. Amém? Então, se Deus está dizendo que vai ter uma consequência para minha forma de viver, para minha forma de acreditar, e para a tua forma de acreditar, vai ter uma consequência, ele tem que honrar essa palavra. Se Jesus veio e disse que muitos serão jogados no lago de enxofre, né, no fogo eterno, é porque vai haver um fogo eterno. Então, a gente às vezes acha que Deus é só o Deus de Jesus, que cura, que salva, que... Não, Deus ele tem uma ética. E ele é dono do mundo. E ele faz o mundo aquilo que ele quer. O bom, a nossa sorte, é que Deus é bom. É que Deus é misericordioso. E que Deus não quer que ninguém se perca. Então ele insiste conosco, né? Ele continua nos dando chance. Nós estamos errando, Deus espera mais um pouco. Espera a gente errar. Deus espera a gente se arrepender. Deus espera a gente entender que é melhor a gente voltar para Ele, para o caminho correto, porque senão vai ter uma consequência. Então, o fato dessa complexidade de Deus ser tão difícil, muitas pessoas se desviaram. Jesus fala: muitos vão se escandalizar de mim. Quando ele vai sofrer tudo aquilo, ele sabe que ele vai ser humilhado, que ele vai ser crucificado, que aos olhos das pessoas não espiritualizadas ele vai perder, ele vai ser morto. Não aos olhos dos cristãos, mas aos olhos do mundo, Jesus foi morto, né? Jesus foi pego. Mas não, ele fala, o Cordeiro entrega a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ninguém pegou Jesus de surpresa. Ele fala, né? Agora convém que eu seja levado, que eu seja crucificado. Então ele sabia de tudo. E ele fala, olha, mas muita gente não vai entender. Muita gente não vai acompanhar isso e vai se escandalizar de mim. Ou seja, vai ficar pelo caminho. Amém? Então, da onde surgem as heresias? Da inquietude do coração humano. O coração que não consegue aceitar Deus, o momento de Deus, não consegue esperar. O coração que fica aflito e fala, eu estou sofrendo, não quero mais sofrer, então eu vou fazer alguma coisa eu mesmo. Eu vou deixar a justiça de Deus de lado e vou tomar rédea da minha vida, né? Aí vem um e atira mata todo mundo na escola, porque não aguenta mais, né? Então vai e mata a família e se suicida. Né? É a alma da pessoa quando ela não compreendeu Deus, ela não tem mais esperança em Deus, e a esperança dela se vai. O inimigo confunde tanto a mente das pessoas que elas não enxergam mais o amor de Jesus, a graça de Deus, e elas vão se consumindo, a sua esperança vai se acabando no mundo visível. Tudo que ela vê é o que nós vemos. O mundo jaz no maligno. Ela vê isso e ela se desespera, porque ela não está fundamentada nas promessas de Cristo. Cristo nos prometeu. Oh, David, eu posso falar uma coisa? Pois não. Mas por que é tão o Papa, que é um Papa que lê a Bíblia, o Papa conhece a Bíblia e sabe que é errado muitas coisas que ele faz, ele sabe que é errado adorar aqueles santos, agora vem a Páscoa, eles vão carregar aquela cruz, eles vão fazer mil e uma coisas. E porquê? É isso que eu não entendo. Porque sabendo que é errado, continua usando o mesmo método, sabendo que está errado. Bom, vamos lá. Eu vou especular. Você quer uma especulação? Eu não estou dentro do coração dele, mas eu posso especular. Ai, não, mas coisa. É difícil para nós entender isso. Porque, por exemplo, se eu vou tentar falar para uma pessoa católica, que eu trabalho na parte da saúde e agora na parte de Sexta-feira Santa eu vou trabalhar, então para eles já estou condenada, né? Oh, como é que vai trabalhar na Sexta-feira Santa? Oh, não devia trabalhar. Oh, na Sexta-feira Santa não se faz nada. Quer dizer, as pessoas estão com uma cabeça tão lavada, tão dentro daquele método de adorar os santos, de sacrificar na Páscoa, de não comer carne. Né? Posso te falar exatamente isso que você me falou, porque uma vez eu perguntei isso para o meu pai, talvez o Davi responda isso.
que está escrito que o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Então, as pessoas têm um entendimento cego. É muito simples. É muito Ele simples. conhece a Bíblia, mas não entende. Ele lê, mas Conhece. a letra mata. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela pode ler milhões de vezes a Bíblia. Conhece, Não vai entender nunca, porque o entendimento está cego. Só o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, que é o que o Davi sempre fala, Romanos 12:2. Vai lá. Exato, é o meu versículo, um dos meus preferidos. Porque a Bíblia, se você lê normal, ele é um livro normal. Agora, se você lê com o Espírito Santo, que é o que nós temos, com a abertura do Espírito Santo, você vai ter um entendimento. O príncipe desse mundo cegou. Quem é o príncipe desse mundo? Demônio. Então, eles têm o entendimento, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a letra, eles fazem só que eles não têm a revelação do Espírito Santo. Então, é isso aí. Fala, Davi, a sua versão. É mais ou menos isso. São cegos. Amém. Tá todo mundo certo. E é o seguinte, na verdade, você sabe que o negócio aqui demora, que eu sou chato, né? Eu gosto de pensar lá no fundo Desde criança que ele é chato. Isso aí. Eu dei munição agora. Então, vamos lá. Desliga aí. Ok. Então, eu gosto de pensar no fundo, né, da minha mente, como se só eu estivesse pensando ali as coisas, mas eu sei que a inquietação da nossa alma é a mesma para todos nós, né? E o que eu vejo é o seguinte, a minha pergunta é o processo que me leva a não entender, a ficar cego espiritualmente, amém? Porque não é uma coisa natural. Então Deus, quando Jesus ele ascende, né, vai para o céu, ele sobe, ele diz assim, eu vou deixar o Espírito Santo, né, o Consolador, ele vai convencer vocês da justiça, do juízo, do pecado. Ou seja, o Espírito Santo vai promover em vocês um entendimento sobrenatural. Vocês vão conseguir discernir o que é verdade e o que é mentira. Amém? Mas o ser humano, ele não se contenta, como eu falei, ele não se contenta em ficar na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela tem o ritmo de Deus. Amém? A graça de Deus tem o ritmo de Deus. O tamanho que nós temos em Deus, ele é homogêneo. Todos têm o mesmo valor perante Deus, né? Todos têm a mesma participação no reino. Ninguém deve sobressair. Mas o que acontece com o ser humano? As pessoas querem sobressair. As pessoas querem chegar primeiro. As pessoas querem mais, quer mais rápido. Senhor, tá bom, o Senhor está me dando o pão de cada dia, mas eu quero mais. Senhor, eu ando a pé, eu quero uma bicicleta. Aí Deus dá uma bicicleta, a pessoa fala, não, mas a bicicleta, legal, mas agora eu quero uma moto, né? Aí a pessoa, Deus dá uma moto, mas aí não, agora eu quero um carro. Amém? Sabe quando isso termina? Nunca, né? A gente tem o exemplo aqui dos políticos brasileiros, né? Os antigos, espero que estejam mudando, espero que Deus levante pessoas, é para isso que nós estamos orando, pessoas diferentes, porque o coração do homem é insaciável, a Bíblia fala, né? Insaciável é o coração do homem. Então, assim, a gente não... Então, tudo isso, a falta de paciência... Você lembra que a gente viu no final do livro de Romanos também, que um Deus era de paciência e paz? Né? Por que Paulo fala isso? Então, a paciência é você estar confortável no tempo de Deus e na providência de Deus. Mas não, você quer sair daquela agonia, você se põe numa agonia, numa, vamos dizer, necessidade que não existe. O inimigo põe necessidades em você que não existe. Ok? E tudo isso faz com que você deseje mais. E quando você deseja mais, você fica descontente com o que Deus já te deu. Quando você fica descontente com o que Deus já te deu, você questiona Deus. Então você chegou no ponto
que o inimigo vai usar para nos fazer perder toda a noção do que é espiritual, não enxergar mais o mundo espiritual. Então, tudo isso, né, respondendo biblicamente, você vai lá em Eclesiastes e vê Salomão dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, o coração do homem que gera tudo isso, né? Então, nós chegamos, né, o início dessa conversa com a questão da escolha do Papa, né? O Papa é um homem como qualquer outro homem. Esse é o conceito que eu tenho, tá? Todos nós somos pessoas, pecadores debaixo do reino do céu. Então, só Jesus veio e não pecou. Sendo o Papa um homem, ele está sujeito a todos os desejos que eu tenho, que nós temos. Só que ele vai criar uma carreira em cima de uma doutrina. E isso custa para ele anos de vida. Isso custa para ele anos de história. A vida de uma pessoa que chega a Papa é uma vida ali de celibato, de estudo, de dedicação à sua doutrina, a vida toda. Se ele renega aquilo, ele perde tudo. Se ele renega aquilo, ele perde o respeito das pessoas que investiram na vida dele, que financiaram o seu estudo, a família que sonhou em ter às vezes um parente, né? Quantas famílias não sonham em ter um padre na família, um sacerdote na família? Então ele vai perder tudo aquilo. E quando a gente está comprometido com o mundo, a gente precisa fazer uma escolha. Quando a gente está comprometido com o mundo, já não é fácil você dizer assim, não quero mais. Porque você vai pensar, poxa, eu não quero a corrupção. Vamos pensar que você está numa empresa, você trabalhou nessa empresa, você fez essa empresa crescer, você fala, não, eu vou fazer a minha vida nessa empresa. Você acredita, você vai crescendo, teu salário vai aumentando, com isso você dá conforto para sua família, com isso você muda a sua vida e de repente você está ali a 2 cargos do topo da carreira, né? Você está ali já como executivo na boca do gol ali para ser o presidente da corporação, CEO. E você descobre que tudo aquilo é feito de engano, né? Vamos dizer que você trabalha aí num laboratório, que eu não vou dizer o nome, mas ele ficou milionário com uma vacina que não funciona, por exemplo. É hipotético, eu estou aqui viajando na maionese, tá? Então, assim, e você está todo animado porque você tá trabalhando para a saúde das pessoas. Quando você chega a 15 anos, 18 anos de firma e você está quase chegando no topo da carreira, você descobre que tudo aquilo é uma mentira. E aí? Aí o teu chefe faz uma reunião e fala, olha, nós estamos considerando teu nome, então, para ser o novo diretor aqui, né, o CEO aqui da empresa, o presidente. Aí você pensa bem, você fala, poxa vida, se eu soubesse disso, eu não tinha entrado. Mas agora, qual que é o salário mesmo? Não, teu salário vai subir 10 vezes. Teu salário vai subir 10 vezes o que você ganha hoje. Tá bom? Aí você fala, caramba, mas assim, eu vou precisar mentir? Não, eu mando alguém mentir por mim, eu não preciso mentir. Eu não preciso enganar as pessoas. Eu tenho funcionários para isso. Que mal tem, né? Se eu não pegar esse cargo, o outro vai pegar. Não é verdade? Se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Ué, já estou aqui mesmo. Você está entendendo como funciona o ser humano? Eu não estou dizendo que eu não funciona assim, não, viu? Talvez eu tenha um preço aí, não sei. Porque nunca ninguém me ofereceu nada, não sei. Mas assim, todos nós temos as dificuldades de dizer não para o mundo, né? Cada um, como a gente fala do pecado, é o pecado, né? Cada um de nós tem a fraqueza, o pecado em alguma área, a dificuldade em alguma área. E quando a gente está falando nesse poder, né? Você sabe que o Vaticano é um país, né? Como é que se diz? Ele é soberano, né? Ele é considerado ali uma nação soberana. É muito poder, é muita questão. Então, assim, eu não sei te responder, mas eu especulo que para o homem largar o mundo, né? A gente vai falar, ou nem vamos falar, mas quando tem a questão dos como é que chama? Aqui.
monasticismo, né, que chama, sabe, os monges, o fenômeno dos monges. Nós vamos chegar lá. O monge, né, vamos dizer, a primeira inspiração do monge foi aquele versículo de, acho que Marcos 10, né? O que te falta é só uma coisa: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Isso movimentou isso fez com que um movimento nascesse, o movimento dos monges. Nós vamos chegar lá, se der tempo, se vocês quiserem falar sobre isso. Mas o que acontece? Quando uma pessoa chega assim, os monges eles estavam cansados da igreja, porque a igreja começou a se servir do povo. A igreja começou a ficar rica, poderosa, muitos interesses. Então, o monasticismo foi um movimento, né? Ainda hoje tem, mas foi um movimento que veio romper com isso tudo. Né? Jesus não veio para ganhar o mundo. Jesus veio para o espiritual. Então, eles fugiram do mundo e foram viver nas montanhas, foram viver separados para poder resgatar isso. E nós vamos ver que eles têm ali 8 demônios, né, que prejudicavam o monge, né, prejudicavam a vida no mosteiro, né? E o que era aqueles 8? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Qual que eram os 8 demônios? Glutonaria, amor ao dinheiro, pensamentos sexuais, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância. Né? Então você vê o seguinte, isso daí depois se transformou no quê? Na Igreja Católica. Quem sabe, hein? Se transformou nos 7 pecados capitais. Veio desse movimento aí. Não tem nada a ver com Bíblia, tá? Isso aí não tem na Bíblia. Mas virou uma doutrina. 7 pecados capitais. E depois tem os pecados veniais, né? Que já não é mortal. Capitais quer dizer mortais, né? Amém? Então, só para a gente encerrar, eu antecipei aqui conteúdo que não é de hoje, nós estamos longe ainda desse conteúdo, mas, amém? Só para a gente concluir, então, como que nós funcionamos. Nós somos pessoas complexas. Então, às vezes, nós não queremos enxergar a verdade. Nós não queremos saber da verdade, a verdade não nos interessa. Por quê? Nós estamos muito comprometidos com a mentira, com as benesses da mentira. Então, essa é uma questão humana, né, que a gente pode tentar refrear para que o espiritual nosso cresça, né? Mas faz parte de todos nós essa luta. Então, eu creio que esses homens que chegam no poder em grandes igrejas, né, em grandes conglomerados religiosos, eles têm muito a perder. Amém? Então, a gente já entrou aí no horário, pois não? Ok. Eu só vou falar o que eu já li muito. O negócio que ela falou, né, Adelaide, da igreja. Tem muito mais, tem o Papa, né, claro que tem, mas tem muito mais porque a Igreja Católica tem 1 bilhão e pouco de fiéis, né? E se eles falarem a verdade, né, quando escolhe o Papa, lá sai a fumacinha branca, a fumacinha preta lá da chaminé, né? Tem político por trás, né? E se eles falarem a verdade, imagina que eles vão perder essa renda de 1 bilhão e pouco de pessoas que sustentam o Vaticano. Eles sabem o que é a verdade. Ninguém nunca falou. Com certeza eles sabem. Mas eles não podem falar. É um sistema político por trás da igreja. Que está forçando eles a falar, então, você não pode falar isso porque isso aqui não pode. Você não pode falar aquilo porque... Eles são muito inteligentes, são gente estudada. Eles falam mais de 10, 20 línguas. São gente super inteligente que estão ali dentro. Não é qualquer um que é um papa, não. Não, mas nem é o Papa, é o grupo que está por trás. Né? Todos. Né? Os interesses são múltiplos, mas eu quero assim, eu quero sempre olhar o meu pecado, né? Porque, assim, às vezes a gente olha ali uma realidade tão distante, né? Que é ali, para mim, o papado. Eu nunca fui, minha família nunca foi de tradição católica, eu já nasci no protestantismo, basicamente, né? Eu tive, assim, antepassados, né?
minha avó, de parte de pai, antes de eu nascer, ela foi espírita, e minha avó, da parte de mãe, era cigana, né, Marta? Conta aí a história. Veio dos ciganos, que é outra loucura aí, né? Mas a gente mesmo, a gente foi criado no protestantismo. Então, o que eu vejo é o seguinte, dentro da nossa denominação, dentro dos cristãos protestantes, tem muita gente se servindo da igreja. Tem muita gente se servindo da igreja. Ao mesmo Tem tempo, muita gente contando doutrina doutrina que é vantajosa, que dá dinheiro. Falar a verdade ao não dá mesmo, dinheiro, né? Entendeu? ao mesmo tempo, os católicos tirando coisa, também muitos amam a Jesus, tem a palavra de Deus, assim como no cristão também, todo mundo conhece Jesus, tem o pessoal também que se aproveita disso. Então, é o ser humano, a gente não está generalizando, cristão é isso, católico é isso. Tem doutrina errada no meio do cristão, e muito. Então, é só a graça do Senhor Jesus, por isso que a gente fala todo dia, foca no Jesus, na Bíblia, o que ele falou, porque doutrinas erradas tem no cristianismo, no catolicismo, em todo lugar. Infelizmente, onde tem Marta, o problema com essas pessoas é que elas têm uma cabeça tão fechada que se a gente tenta explicar para eles, por exemplo, eu hoje estava falando com uma senhora e eu falei que Jesus falou que de uma árvore, metade tu cortas e fazes uma fogueira, e da outra tu fazes um ídolo para adorar que não escuta nem fala. A mulher ficou paralisada, ela disse, não quero ouvir mais nada, não quero ouvir mais nada, já vi que você não é católica, que é protestante, não quero ouvir mais nada. Religiosidade. Então, quer dizer, eles estão uma cabeça tão fechada que eles não conseguem entender o certo e o errado. Olha, Adelaide, é só Espírito Santo, a gente tem que pedir para o Senhor ter misericórdia e entrar no coração. Eu tive uma amiga que a gente brigou anos, esse negócio das imagens. Depois de um tempo, ela conheceu um pastor que era conhecido do amigo da menina. Ela foi assim, parece que tirou uma casca do olho dela, agora é uma mulher cristã e tudo. Entendeu? Porque são ensinos. É a mesma coisa, você nasceu naquela casa, teu pai te ensinou a comer feijão. Então, para você, é uma coisa que vem, uma raiz, é uma cultura, é uma coisa que colocaram já na tua alma. Então, é só o Espírito Santo mesmo, como é que fala? Fazer entender. Exato. Olha, a partir do momento que você falou, mesmo que ela brigou com você, aquela semente já está lá. Um dia, o Espírito Santo vai lembrar ela. Não importa que ela ficou brava, você falou a verdade. À noite, eu tenho certeza absoluta, Deus, Espírito Santo, um dia vai falar no coração dela. Mas será? Vai colocar dúvida na cabeça dela, porque é assim que o Senhor trabalha. Entendeu? A gente trata com amor, entendeu? Com amor e com entendimento, e a gente lança a nossa semente. E o Senhor Espírito Santo faz o resto. Não adianta querer ter tanta loucura, o pessoal chegar quebrando as coisas, não pode isso, quebra, estátua, quebra isso. Isso não é o amor de Jesus. Jesus nunca fez isso. Entendeu? Então, quando a gente faz isso, mesmo que ela ficou brava com você, você fez a semente. E Deus vai fazer. Escuta o que eu estou te falando. Eu briguei com uma amiga há mais de 8 anos. E depois, um dia, Deus vai fazer. Né? Amém. Bom, eu vou encerrar. Eu só quero... Essa questão da formação da ideia, né? É isso. Eu tenho alguma coisa para falar, não hoje, né? Mas nós podemos aprofundar um pouco. Eu acho que é interessante a gente entender que a mente espiritual ela tem influência espiritual, né? E a mente material ela se dá aqui no que a gente vê, o que a gente aprende. Então existe nós somos formados das duas coisas, né? A Bíblia fala lá em Romanos 12:1 que o nosso culto é racional. Então a nossa razão ela funciona junto com a atuação do Espírito Santo. Então assim existe um método, né?
o inimigo usar, e a gente precisa aprender métodos também de como falar do evangelho. A gente precisa entender que o start da curiosidade não somos nós que nós facilitamos, mas Deus vai fazer com que a pessoa ela sinta sede de conhecimento, de entender algumas coisas. Quando você percebe isso, é porque Deus, o Espírito Santo, trouxe essa pessoa vamos dizer assim, para o evangelho, né, para a sua vida, vamos dizer assim, para que você, então, comece a ministrar o coração dela. Antes dela abrir o coração, antes dela estar disposta a isso, você deve, como eu falo, né, tratá-la como amiga. Né? Eu falei outro dia, não sei se foi para a Gabriela, dar um café, conversar, se mostrar uma pessoa acessível. Para quê? Para que a pessoa não fuja de você. Se você for um crente chato, né, uma pessoa que só está falando do que a pessoa não quer ouvir, ela não vai ficar perto de você, né? Ela vai falar, essa pessoa é fanática, ela quer me convencer a mudar de religião, ela quer me convencer. Então, não. Mas se você for amiga, que a mulher fala, demonstrar amor, carinho, se a pessoa, uma hora ela vai falar, caramba, minha vida está tão vazia, você pode me ajudar? Eu não sei o que está acontecendo. Aí você fala, olha, tem um negócio aí que é bom. Aí o Espírito Santo vai trazendo essa pessoa para você, né? Não é no nosso tempo, né? Não adianta a gente abrir, né? Pegar um machado que dá vontade, às vezes, abrir a cabeça da pessoa para botar a coisa lá dentro. Não adianta. É um processo sobrenatural. Deus chama, né? Deus chama e o Espírito Santo convence. Amém? Só isso aí, depois a amém. gente conversa mais. Amém. Hoje nós Amém, estouramos o então. tempo. Mas tá bom, é bom porque estamos aprendendo, né? Ok, então. Olivia, Olivia, foi mal, hein? Não precisa ligar a câmera, não, hein? Já acabei, tá? Tá bom. Ok, vou orar então, gente.